versículo de número 21. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Filemão, capítulo 1, capítulo único, versículo 21, diz assim: certo como eu estou da tua obediência, eu escrevo, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Certo como eu estou da tua obediência, te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Pode assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Fiquem assentados, que nós vamos falar agora da palavra do Senhor. 3 personagens importantes nessa história. O primeiro, um homem muito rico, chamado Filemão. O segundo, um escravo, chamado Onésimo. E o terceiro, o próprio apóstolo Paulo. Primeiro, Filemão, um homem, segundo o versículo, se você quiser deixar aberto, segundo o versículo 7, Filemão era um rapaz muito extrovertido. Então, quando ele encontrava alguém que estava desanimado, ele, com o seu jeito de ser, ele animava aquele pessoal, e todos saíam com as forças recobradas, ou novamente fortalecidos pela maneira como Filemão vivia. Filemão seria mais ou menos como um amigo que você teve, ou um parente que você teve, que quando você está perto, você sempre fica sorrindo, porque o jeito dele viver a vida é sempre contando uma piada, sempre contando algo engraçado, ainda que não seja uma piada ofensiva, mas aquela pessoa que sempre está extrovertido, expansivo, ocupando os lugares do ambiente onde ele está e fazendo as pessoas rirem. Filemão também era uma pessoa muito rica, porque ele tinha escravos, inclusive Onésimo, que é o escravo que fugiu dele, era um dos seus escravos. Filemão tinha uma igreja em sua casa na cidade de Colossos. Então lá, aquela carta que Paulo mandou aos Colossenses, provável que talvez tenha passado também pela casa de Filemão. Filemão era um homem que Paulo chamava, dizia: você, Filemão, é amado por todos que te conhecem. Então todos que conheciam Filemão tinham 2 coisas: primeiro, um sentimento de amor por Filemão, e em segundo lugar, um sorriso nos lábios, um sorriso no rosto, porque Filemão era aquele que alegrava aquele ambiente. Filemão foi chamado pelo apóstolo Paulo também de alguém que era colaborador. Você colabora, você ajuda, você sempre está disposto a estar ajudando naquilo que é necessário. A segunda personagem deste texto é Onésimo, um escravo que resolveu fugir do seu senhor Filemão. Imagina você, Onésimo, na calada da noite, ele olhando uma facilidade para fugir, e de repente ele sai da onde que ele estava, que era Colossos, uma cidade, e ele vai até Roma, e lá naquela grande multidão no meio de Roma, milhões e milhões de pessoas que viviam em Roma, e ele andando por aquelas ruas aglomeradas, ele simplesmente encontra um homem chamado Paulo, e Paulo, em suas cadeias, encontra-se com Filemão e começa a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Filemão, ele recebe a Jesus, entende o evangelho que Paulo estava pregando, recebe a Cristo como seu Salvador, e ele começa a servir Paulo. Nesta carta, Paulo diz: Filemão, para mim, está sendo alguém muito útil. Filemão está sendo alguém que me serve demais. Filemão não, Onésimo. E Onésimo passa a servir Paulo, mas Paulo tinha alguns amigos na cidade de Colossos, como Arquipo, como Demas, como Aristarco. Para você que vai ter filhos, bom nome. Demas, o Aristarco, o Arquipo. Paulo tinha alguns amigos, e esses amigos resolveram servir a Paulo lá em Roma, e é bem provável que este
amigos de Paulo tenham reconhecido Onésimo, o escravo que fugiu do seu senhor, chamado Filemão. Então Paulo, agora, na sua consciência santa de Deus, ele entende que não pode ter Onésimo o servindo o tempo todo, sendo que Onésimo era escravo do seu filho na fé, chamado Filemão, porque de alguma maneira Paulo influenciou a conversão de Filemão. Então Onésimo servindo a Paulo, agora Paulo tem que pegar o escravo fujão e devolvê-lo ao seu senhor, que era Filemão, que tinha uma igreja que Paulo também ajudou a fundar lá na cidade de Colossos. Que se vocês entenderam até aqui, digam amém. Glória a Deus. Havia 2 castigos para um escravo que fugia na época de Paulo. O mais brando, o mais simples, o mais tranquilo, era o senhor ou o amo a pegar uma letra F de fugitivos e cravar em algum lugar do corpo do escravo que fugiu, e todos saberiam que além dele ser um escravo, ele também teria um F, que é um escravo que fugiu do seu senhor. Este seria o castigo mais brando, mais tranquilo que Onésimo poderia sofrer de Filemão, se Filemão quisesse. O mais cruel de todos seria o Filemão mandar crucificar Onésimo. Era um direito de Filemão crucificar aquele homem, porque ele era um escravo que fugiu. Roma não perdoava escravos que fugiam do seu senhor, ou escravos que rebelava contra o seu senhor, porque existiam cerca de 60 milhões de escravos na época de Roma. Então você imagina uma revolta dos escravos contra os livres, haveria uma carnificina. Então Roma não perdoava nenhum tipo de desandar dos seus escravos. Mas quando Onésimo se encontra com Paulo, ele se encontra com alguém que ainda é mais importante do que Paulo. Onésimo se encontra com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, de bom coração, Onésimo aceita ser recebido por Filemão e sofrer qualquer tipo de consequência que ele viesse a sofrer. Então Paulo começa agora a escrever a sua carta. E um versículo 11 ou versículo 14, Paulo diz que Onésimo era inútil, mas agora ele é útil. Paulo diz, olha, sabe, Onésimo, que para você foi um inútil, agora ele está voltando de uma maneira útil para você. Por causa que o nome Onésimo significa benéfico ou útil, mas Onésimo para o seu senhor, ele foi um inútil. E agora Paulo está fazendo um trocadilho naquelas palavras, e Paulo diz ainda, se ele foi inútil para você, Filemão, agora que ele está me servindo e eu vou retorná-lo até você, ele será útil para você, para Cristo, para o reino de Deus e para mim. Ou seja, ele foi inútil para um e será útil para uma galera que está para ele servir. E Paulo tinha essa preocupação de Filemão, não receba como um servo, como escravo, mas receba como um irmão em Cristo Jesus. Na verdade, Paulo disse, Filemão, receba a Onésimo como você receberia a mim mesmo. Paulo usa esse termo em algum versículo, no versículo 17, não receba como escravo, receba como você recebesse a mim mesmo. Paulo estava dizendo, quando você olhar para a cara de Onésimo, para o rosto de Onésimo, não olhe para o rosto de Onésimo, veja eu lá, o Paulo velho. Quando você olhar para as mãos de Onésimo, não o crucifique, mas receba como você recebe a mim mesmo, Paulo velho. Paulo, você pode, receba ele com todo o amor e carinho, como se eu tivesse sendo recebido por você. Porque Paulo tinha preocupação que Filemão pudesse receber a Onésimo, o escravo que fugiu, de uma maneira cristã e não de uma maneira aleatória. Paulo diz para Filemão,
O escravo que fugiu, Deus pegou todo esse mal, desta separação, desta fuga, e o converteu em bem. Eu estou te devolvendo agora, não um escravo covarde e fujão, mas eu estou te devolvendo agora um homem que encontrou-se com Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus e da graça do Senhor Jesus. Olha o que Paulo fez, ou o que Jesus através de Paulo fez com Filemão, com Onésimo. Jesus fez com que Onésimo, que era um inútil, se tornasse uma pessoa útil. Eu queria que você imaginasse como seria a sua vida se você não tivesse encontrado com Cristo. Eu queria que você imaginasse como que seria o desenrolar da sua vida se você não tivesse se encontrado com Cristo Jesus. Talvez numa altura dessa do campeonato, você nem vivo mais estaria, mas Cristo lá dos céus, ou pela oração de alguém da sua casa, Deus te sustentou para que a morte não te encontrasse, e Deus, à medida que te encontra, Ele faz de uma pessoa que era inútil, uma pessoa que é útil para a obra do Senhor Jesus, como foi com Onésimo. Aleluia. Paulo diz: Filemão, se há alguma dívida de Onésimo com você, coloque na minha conta, deixe que eu pago, Filemão, mas não se esqueça que eu te dei a própria vida. Não se esqueça que você encontrou a vida por causa de mim, ou seja, você encontrou a Cristo por causa da minha pregação, ou por causa de alguém que teve contato com Paulo. Paulo estava dizendo: se você tem alguma conta, se Onésimo te deu prejuízo, coloca na minha conta, mas não se esqueça que você deve a mim a sua própria vida. E Paulo não estava sendo um mentiroso, Paulo não estava sendo um falso, Paulo não estava sendo como alguém que diz palavras vazias a fim de colher alguma coisa. Por exemplo, uma vez, quando eu tinha uns 16 anos, um rapaz que se autodenominou pastor, me encontrou na rua e eu andei indo almoçar de bicicleta. Ele disse: Gilson, vamos comer um lanche? Eu falei: olha, mas eu não tenho um centavo no bolso. Não, pode deixar, deixa comigo. Eu falei: mas você vai pagar? Não, deixa comigo. E aí nós fomos indo, nós chegamos numa lanchonete de uma mulher que era da igreja. E aí lá ele falou: desce um x-salada para mim, desce um x-salada para o Gilson, pega um suco ou um refrigerante, não lembro bem, para nós comer aqui. Eu falei: olha, rapaz, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. E ele disse: não, deixa comigo. Daí nós fomos lá, comemos um x-salada, tomamos aquele suco bem gostoso. Aí ele olhou para mim e disse: quer ver a palavra que eu mais gosto de ouvir? Ele olhou para a mulher da igreja e disse assim: quantos que ficou? Aí a irmã, com vergonha, falou: não, pastor, não ficou nada não. Aí ele disse: que isso, irmã, você está me envergonhando. Aí olhou para mim, deu uma risada e nós fomos embora. Na verdade, esse homem não tinha a mínima intenção de fazer pagamento algum. Esse homem não tinha a mínima intenção de pagar absolutamente nada. Mas com Paulo era diferente, porque Paulo tinha algum tipo de dinheiro guardado que não sabemos qual é esse dinheiro. Em Atos capítulo 24, versículo 26, o Félix, que era o homem que estava julgando a Paulo, foi encontrar muitas vezes com ele a fim de conseguir algum suborno, porque Paulo tinha algum dinheiro. A Bíblia diz que Paulo alugou uma casa, depois esperando o juiz dar a sentença. Por 2 anos ele ficou nessa casa, e ele pagou todos os aluguéis, e agora a Bíblia diz que ele oferece a Filemão a quantia para pagar toda a conta que Onésimo tinha com Filemão, e agora fica nas mãos de Filemão: ou você obedece aquilo que eu estou dizendo, ou você não acata aquilo que eu estou dizendo, ou você honra o fato de eu estar preso por causa das causas de Cristo, ou você simplesmente deixa isso tudo de lado, Filemão, e machuca, e constrange, e destrói o nosso amado irmão chamado Onésimo. Agora a resposta que a Bíblia não nos dá fica nas mãos de Filemão, e é sobre isso, depois de explicar essa carta, que eu quero falar com vocês. Eu quero falar para vocês sobre um espírito
que habita dentro do nosso coração. Eu quero falar para vocês sobre como nós reagimos ou como nós reagiríamos, nós no lugar de Filemão. Pensa você, um escravo que não tinha uma vida própria, porque ele era propriedade do seu dono. De repente, por algum motivo, ele corre, e talvez, é provável que ele tenha roubado o próprio senhor dele, porque Paulo diz, eu pago se ele te roubou alguma coisa. E de repente, agora ele se converte a Cristo Jesus e retorna para você. E aí Paulo, o homem que te ganhou para Cristo Jesus, diz, eu quero que você me honre, recebendo a Onésimo, não como um escravo, mas como um irmão convertido em Cristo Jesus. E a pergunta que fica no nosso coração, nós vamos honrar a Paulo, ou nós vamos pegar aquilo que Paulo está nos dizendo, deixarmos de lado e castigar este escravo que merece exatamente um castigo da nossa parte? O fato mais interessante que nos chama a atenção é que nestes dias que nós estamos vivendo, habita no mundo, habita em várias pessoas, se não muitas pessoas, um espírito de ingratidão. São pessoas que não têm um coração grato diante daqueles que um dia os ajudaram. São filhos que não agradecem aos pais por absolutamente nada, que têm na sua mente como que se fosse uma obrigação deles criar os teus filhos, criá-lo naquele momento e durante toda a sua vida. São homens e mulheres que olham para os teus patrões e os olham e os veem como alguém que está ali para usá-lo para ganhar muito dinheiro. E por aí nós começamos a entender o espírito de não gratidão, de não honra que habita no coração do ser humano. Os homens têm a tendência de olhar para tudo aquilo que é ruim e deixar as coisas que são boas de lado. É como se você ajudasse demais uma pessoa e um pouquinho que ficou por fora é exatamente aquilo que será o foco da pessoa em relação à sua vida, porque habita na humanidade um espírito de não honra, um espírito de ingratidão tão grande, que nós não entendemos o porquê Deus não tem mais operado grandes coisas no meio da sua igreja. É porque o povo ou nós não temos entendido este princípio de honrar os pais, de honrar os líderes, de honrar as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, se eu não me engano, Marcos capítulo 6, versículo 4, a palavra de Deus diz que Jesus foi pregar em Nazaré, e ali ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade. E quando Jesus não fez muitos milagres, quando Jesus estava indo embora, ele olhou para aquele povo e disse: todo profeta tem honra, a não ser na sua própria terra. A verdade é que onde não há honra, não há muitos milagres. A verdade é que onde não há honra, não há grandes coisas para se fazer da parte de Deus. A verdade é que onde não há honra, grandes coisas não acontecem e não vai acontecer. A palavra honra poderia ser explicada como dar aquilo que a pessoa tem de direito. Quando não há honra em um casamento, o casamento tende a ser destruído. Quando a esposa olha para o cônjuge e vê como mera obrigação tudo aquilo que ele faz, isto é uma não honra, e a não honra tem a tendência de destruir este casamento. Quando um filho não honra os pais, como a palavra de Deus diz, a tendência deste filho não viver muitos anos na terra, porque a palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe para que vivas grande, para que prolongue os teus dias na terra. E esta desonra faz com que os filhos vivam muito menos do que poderia viver. E é interessante que muitos casamentos poderiam ser restaurados se a mulher honrasse o esposo, se o esposo honrasse a esposa.
É interessante que muitos relacionamentos no ambiente de trabalho poderiam ser restaurados se o funcionário honrasse o seu patrão, se o patrão honrasse o seu funcionário, dar aquilo que a pessoa merece. É quando o patrão olha um funcionário que fez o que deveria ter feito, ele olhar e dizer: parabéns, porque você de fato é um bom funcionário que Deus colocou aqui. Isso se chama honra. É o marido olhar para sua esposa quando ela termina de limpar toda a casa, quando ela termina de fazer uma bela comida, olhar para o rosto dela e dizer: parabéns, a sua comida é ótima, você é uma boa dona de casa. Na verdade, você é uma excelente dona de casa. Você dá para a sua esposa aquilo que ela tem direito, que é a honra que ela merece, é o elogio que ela merece. É a esposa olhar para o marido que chega todo suado e não cobrar absolutamente nada dele, não exigir absolutamente nada dele. É dizer: você é um grande marido, porque você se esforça de todas as maneiras para que a nossa vida seja facilitada. Isto se chama honra. É você entregar à pessoa aquilo que esta pessoa merece. A desonra é quando nós olhamos e perseguimos e criticamos. E essa crítica não está apenas no âmbito de trabalho, não está apenas no âmbito espiritual, não está apenas em outro âmbito. Esta crítica, ela se faz verdadeira muito dentro dos lares. Esta crítica se faz muito entre os próprios familiares, quando há uma briga, há um desentendimento, há um problema no ambiente de trabalho, mas essa pessoa não tem coragem de falar aquilo que precisa ser dito. Ela entra na sua casa e começa a desonrar ou a não honrar a sua esposa, a não honrar o seu marido, a não honrar os teus filhos, dizer: filho, parabéns, você é demais, você tem feito exatamente aquilo que eu espero que você faça. É você entregar o elogio que esta pessoa merece. E ela vai se sentir muito mais animada para entregar muito mais do que você tem exigido dessa pessoa. A não honra tem feito com que muitas relações sejam destruídas. A não honra tem feito com que muitos frutos não sejam colhidos. E uma verdade que nós entendemos sobre a honra, e uma verdade que nós entendemos de que Filemão deveria honrar a Paulo. Na carta de Colossos, sabe o que Paulo fala? Paulo diz: Demas está comigo. E Paulo comemora. Na carta de Filemão, aqui no finalzinho da carta, Paulo olha para escrevendo, e Paulo diz: Demas está comigo, e comemora. Mas em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo olha para Timóteo, ou Paulo escreve para Timóteo e diz: Demas é uma pessoa, Demas me abandonou, porque amou o mundo, ou amou o presente século, e foi para Tessalônica. Demas em Colossos honrava Paulo, Demas em Filemão honrava Paulo, mas Demas em 2 Timóteo, ele já desonrou Paulo, amou o presente século e foi para Tessalônica, que é uma cidade. A honra não deve ser dependente das circunstâncias, a honra não deve ser dependente das atitudes das outras pessoas, a honra não deve ser dependente de absolutamente nada. A honra é um mandamento que Deus colocou. Então você tem que honrar os filhos, honrar o esposo, honrar os pais, honrar aquele que Deus colocou na sua vida. Preste bem atenção nisso que eu estou te dizendo. Meu pai é ruim, minha mãe é ruim, exemplo, mas eu vou honrá-los, porque a honra não depende do que é meus pais, do que são meus pais. A honra é um mandamento de Deus. Olha, minha mãe é péssima, então eu só honro quando ela está ali sendo gente boa comigo. Na verdade, isto não é bíblico, isso traz frutos que produz morte. A Bíblia diz: honrai o pai e a mãe quando eles estiverem sendo bons pais. Não. A Bíblia não diz: honrai pai e a mãe quando eles concordarem com você. Não.
A Bíblia diz: honrai a pai e a mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra. Independente se o meu pai bebe, independente se a minha mãe não me dá atenção, independente da grosseria dos meus pais, eu vou honrar a pai e a mãe, porque é um mandamento que Deus colocou sobre a minha vida, e isto prolonga os dias meus sobre a terra. Tem filho que não sabe que é filho. Sabe como que ele age? Ele chega diante do pai e parece que ele é o pai do pai. Parece que ele é o responsável em cuidar da vida dos pais, quando eu digo pai, dos pais, de todas as áreas. Pai, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, por que você não faz isso? Porque isto, na verdade, é a falta da pessoa se olhar e dizer: eu não sou pai do meu pai, eu sou filho do meu pai. Eu não preciso agir como se eu fosse pai do meu pai, porque isso é uma não honra ao meu pai. Meu pai não olha para mim esperando que eu seja o pai dele, meu pai olha para mim e espera que eu seja o filho que ele criou. Meu pai não olha para mim esperando que eu fique dando horas e horas de sermões para ele, ou reclamando, porque ele ainda tem uma vida um pouco fora do prumo do Espírito Santo de Deus. Mas meu pai olha para nós, o seu pai olha para você, e espera o posicionamento de um filho, porque se você tiver qualquer outro tipo de posicionamento, você não está honrando aos teus pais. Por mais malucos que eles sejam, por mais sem noção que eles sejam, por mais bons ou ruins que eles sejam, nós temos que olhar para os nossos pais e falar: pai, eu vou te honrar, porque este é na verdade um mandamento de Deus que não depende de circunstância alguma. Aleluia, glória a Deus. Existiam 10 leprosos, e eles começaram a gritar num coro só: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, aproximando-se desses 10 leprosos, que era proibido se aproximar de leprosos, por causa da doença contagiante, Jesus diz: o que vocês querem? E finalmente, Jesus diz: olha aí, pode ir mostrar aos sacerdotes. E enquanto aqueles leprosos iam se mostrar aos sacerdotes, eles foram curados. Dos 10 leprosos, 9 foram para outro lugar qualquer, agradeceram a outro ser qualquer, e um voltou e agradeceu a Deus, a Jesus, dizendo: Jesus, obrigado, eu te adoro, porque o Senhor me curou, o Senhor limpou a minha pele e eu já não mais tenho lepra. Jesus olhou para aquele ex-leproso e disse: além da lepra, agora você também encontrou a salvação para a vida eterna. A honra produz frutos eternos. A honra produz frutos que duram para sempre. A honra produz vida para todo sempre. Sempre que nós honrarmos aqueles que Deus mandou que honrássemos, esta honra produzirá frutos que durará para toda a eternidade, em nome de Jesus. Honra teu pai, honra tua mãe, honra teus líderes, honra teu patrão, honra as pessoas que te cercam, honra todas as pessoas, que Deus fará com que muitos frutos caiam sobre os teus cestos, e você viverá eternamente na presença do Espírito Santo, colhendo esses frutos, em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, acabamos de dizer que Filemão poderia ser um ingrato, que não honraria ao apóstolo que de maneira direta ou indireta o salvou, Senhor. Mas o Senhor sabe quantos frutos são gerados através da honra. O Senhor, Pai, tem prometido, e tantas coisas o Senhor tem dito para o nosso bem, e a honra é um dos motivos, é um daquelas coisas que o Senhor diz, com tantas promessas de Deus.
aqueles que honram líderes, aqueles que honram pais, aqueles que honram o patrão, aqueles que honram aqueles que Deus colocou sobre a sua vida, colhe tantos frutos, frutos que às vezes não dá nem para contar. A honra, Espírito Santo, uma oração que nós fazemos nesta noite, é que ela esteja enraigada na alma dos teus filhos, Pai. Os pais olham com um sorriso tão lindo, quando vê um filho que o honra. Os pais olham com um coração tão alegre, quando vê um filho que o honra. E é esta honra que nós queremos para esta noite. Eu estava pregando lá no seminário Betânia, e um pai dizendo da filha dele, a minha filha é isso, a minha filha é aquilo, e dizendo, colocou a filha dele no mais alto nível do pedestal que tinha para ele pôr, de tão maravilhosa que era a filha dele, por causa que a filha entendeu o princípio da honra, e ela estava colhendo todos os frutos desta honra. Eu quero que Deus coloque no nosso coração também, que nós devemos ser pessoas que honramos aqueles que estão perto de nós. E honrar não é apenas não criticar, não perseguir, não. Honrar é dar aquilo que a pessoa tem de direito, é um elogio, é um respeito, é um posicionamento. Honrar é entregar tudo aquilo que a pessoa merece, e tudo aquilo que é o mandamento do Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, faz com que a tua palavra abrange toda esta igreja e penetre no coração dos teus filhos de uma maneira poderosa. Que este princípio de honrar esteja como a raiz debaixo da terra, produzindo muitos frutos sobre esta igreja. Derrama em nome de Jesus esta experiência de honra e os frutos desta honra. Derrama em nome de Jesus a tua palavra de um jeito tão glorioso sobre a vida dessas pessoas, que nós comecemos a praticar este princípio com toda a nossa força, sabendo que grandes coisas o Senhor nos entregará, porque o Senhor é o nosso Deus, que respeita as tuas próprias leis, e a tua lei diz: honrai, 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 a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, que nós devemos honrar aos homens, que nós devemos honrar ao Senhor, que nós devemos entender este princípio, e colher os frutos do teu Espírito sobre nós. Então, em nome de Jesus, derrama sobre nós este desejo de honrar, porque este é o seu desejo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.